Olá, meu nome é Carlos Dias e tenho medida em tudo, menos no amor. Eu sou Ellen Rayane e estou tentando ser útil e deixar rastro. Meu nome é Gabriela Cunha e eu preciso seguir o meu plano de vida. Eu sou Matheus Jacinto e eu tento fazer o que devo e estar no que eu faço. E eu sou o Padre Alexandre Antós e quero fazer tudo para a glória de Deus. Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Macabeus. Estamos indo para o 7º programa, obrigado por nos ouvirem até aqui. E hoje falaremos de São José Maria Escrivá, o Opus Dei e a grande mensagem que é a santificação do nosso cotidiano, como podemos ser santos no meio do mundo. E vamos para a leitura desse programa. Vós e eu fazemos parte da família de Cristo, porque Ele mesmo nos escolheu antes da criação do mundo, para que sejamos santos e imaculados na Sua presença, pelo amor, tendo-nos predestinado para sermos filhos adotivos por Jesus Cristo, para a Sua glória, por puro efeito da Sua bondade. Esta eleição gratuita que recebemos do Senhor marca-nos um fim bem determinado, a santidade pessoal. Como São Paulo nos repete insistentemente: Haec est voluntas Dei, sanctificatio vestra. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Não esqueçamos, portanto, estamos no redil do Mestre para conquistar este cume. Então, vocês acabaram de ouvir o começo da primeira meditação do livro Amigos de Deus, que é um dos vários livros que São José Maria Escrivá escreveu para meditação diária. E para falarmos do Opus Dei de São José Maria, eu convidei hoje meu querido diretor espiritual e padre da Prelazia de Santa Cruz, Padre Alexandre Antós. Padre, se apresenta para a gente, por favor, falar um pouco do senhor. Muita honra da sua presença. A honra é minha, Matheus. Fico muito feliz de participar aí desse programa que eu sei que vocês estão começando, né? Os Macabeus. E você me contou como a ideia e eu gostei muito desse apostolado que vocês estão fazendo, dessa iniciativa. E estou muito contente de receber esse convite. Também fico muito feliz de falar aquilo que eu mais amo, né? Que é a família a qual eu pertenço, que é o Opus Dei, e eu, para me apresentar, né, sou o Padre Alexandre Antós. Eu sou membro do Opus Dei já desde muito tempo, desde 1989, e já sendo muito jovem, né. Depois, mais tarde, eu me senti chamado ao sacerdócio, né, dentro do Opus Dei, fiz a minha... fui a Roma, fiz a minha formação e hoje me ordenei em 2008, né, e hoje em 2009, em maio de 2009, e hoje eu sou sacerdote, né, portanto, há 13 anos aí, com a graça de Deus. Também eu tenho a formação, eu gosto muito do programa Macabeus, porque a minha formação é na história. Eu, antes de ser sacerdote, eu estudei História na graduação, na Universidade Federal do Paraná, fiz a minha pós-graduação, meu mestrado, na Universidade de São Paulo. Aí tratei sobre um tema que não tem a ver com a história da igreja, né? Sobre o movimento tenentista brasileiro. Fiz a tese sobre a revolta tenentista de 1924 em São Paulo. E depois fui a Roma, né? Dizia já antes, chamado ao sacerdócio, e lá eu fiz, além de fazer a teologia, fiz também o doutorado em teologia. E tive foi uma feliz coincidência que um professor estava precisando escrever um livro e me convidou para fazer, então, e eu aceitei, né, fazer uma tese sobre os movimentos messiânicos brasileiros, né, que depois pode ser até um tema para outro programa, né, se vocês quiserem. E eu terminei o meu doutorado em História da Igreja lá, sobre a história da Igreja no Brasil. Atualmente eu sou professor também, além de... meu trabalho principal é
atender as pessoas nos centros do Opus Dei, nas atividades do Opus Dei, de direção espiritual, confissões, as pregações, as meditações que eu prego, mas além disso também eu sou professor aqui no Seminário do Rio de História da Igreja. Então dou aula de História da Igreja aqui junto à PUC, na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, né? Mais assim especificamente voltado para aqueles que estão se formando para o sacerdócio aqui no Rio de Janeiro, né? Atualmente moro aqui nessa cidade e acho que é isso, né? Estou muito feliz para conversar com vocês sobre o Opus Dei. Padre, o senhor falou que participa do Opus Dei desde 1989. Isso. E só foi ordenado em 2009. Isso. E como que foi a sua entrada, como que você conheceu, e o que fez o chamado? O que você imaginou, assim, o sacerdócio é o caminho mesmo para mim, na minha vida? Então, para entender, acho que é importante, né, Carlos, que entender primeiro a própria mensagem do Opus Dei, o chamado ao Opus Dei, né? Então, na verdade, eu falei que eu entrei para o Opus Dei em 89, mas eu já participava desde 1988, né? E eu me lembro perfeitamente, por essas coisas que a gente ama, a gente lembra para sempre, né? E foi um colega meu do colégio, né? A gente estava, eu acho que, se não me engano, eu estava no primeiro ano do ensino médio, ou segundo ano do ensino médio, e ele estava participando de um centro cultural onde tem também as atividades do Opus Dei lá em Curitiba, né? A sede já não, a sede que eu fui já não existe mais, porque hoje já está em uma casa definitiva, né? Mas é o Centro Cultural e Universitário do Marumbi, chama assim, né? Existe até hoje lá em Curitiba. E nesse centro cultural, onde tinha também as atividades do Opus Dei, na verdade, esse meu colega ele estava participando de um grupo de pesquisa. Um grupo de pesquisa que até nem me interessava tanto, que era mais da área de física. Mas ele gostava de ir lá e me convidou, né? Me convidou, na verdade, não para ir nesse grupo, mas para fazer uma trilha junto com outras pessoas desse mesmo centro cultural. Então eu fiz essa trilha, eu gostava muito de fazer trilhas e a gente, em concreto, foi até uma caverna lá perto de Curitiba. Aí eu participei de uma outra atividade assim de montanhismo, fui subir lá o Pico Paraná, e também uma montanha perto lá da região, que eu gostava muito, e a partir daí fiz amizade com as pessoas lá do Centro Cultural, né, Marumbi, do Opus Dei, e passei a participar das formações católicas, né, que se dá no Opus Dei, comecei a ter direção espiritual, né, e logo, nunca mais deixei, eu comecei a participar e já vi que, puxa, aqui é o meu lugar, né, o meu caminho, e aí depois de um tempo de discernimento, né, foi, no caso, em julho de 89, eu acabei entrando, então, pedi admissão ao Opus Dei nessa época, né, era muito jovem, né, ainda não era uma admissão definitiva, mas para esses efeitos, digamos, religiosos, espirituais, é definitivo, né. E foi assim, né, Carlos? Agora, você me perguntou sobre a vocação ao sacerdócio. Então, nesse caso, eu já participava, já era do Opus Dei. Depois, o Opus Dei, digamos, tem essa mensagem justamente da busca da santidade no meio do mundo. Então, eu não deixei nada do que eu estava fazendo. Eu era estudante, continuei sendo estudante. Depois eu comecei a fazer até a faculdade de História, né, que era o que eu gostava, e pronto, e fui também, digamos, ao mesmo tempo, ajudando nas atividades do Opus Dei, fazendo o meu apostolado. O Opus Dei, na verdade, é essa busca da santidade no meio do mundo, no dia a dia. E foi o caso, né, foi meu caso, eu continuei trabalhando e fazendo as coisas, e aí depois, quando eu estava na faculdade já, né, eu percebi, eu senti esse chamado que eu gostaria de ser sacerdote, então aí escrevi para o prelado do Opus Dei, que seria, né, a autoridade no Opus Dei, digamos, me oferecendo que, se fosse da vontade da instituição, eu poderia
me preparar para o sacerdócio e ser ordenado sacerdote. E depois de um tempo veio a resposta e falou, tá bom, então venha. Eu fui estudar em Roma, né, a teologia, e lá, digamos, esse discernimento ao sacerdócio foi mais forte e se confirmou, né? E aí eu fui, então, eu fiz todos os meus estudos lá e aí fui, então, chamado ao sacerdócio, né? Então, enfim, no meu caso, e no caso dos sacerdotes que são do Opus Dei, ou seja, que estão, digamos, incardinados na prelazia do Opus Dei, seria a palavra tecnicamente mais correta, assim, eu primeiro entrei para o Opus Dei, já tinha uma vida, né, dentro da obra, a gente chama Opus Dei obra, para facilitar, então, quando eu falar obra aqui, é o Opus Dei, e aí, então, dentro da obra, eu fui chamado para ser sacerdote. Acho que é isso, se quiser perguntar mais, fique muito à vontade. Padre, o senhor falou dos centros culturais, eu conheci a obra através dos centros culturais, no sentido de conhecer de verdade, que eu já tinha ouvido falar, né, em outros sentidos, no sentido de não conhecer mesmo, mas eu tenho uma dúvida que é, assim, os centros culturais costumam utilizar nomes bastante neutros, né, em relação à fé católica, né, não usa os nomes, né, de santos e nada do tipo. Tá, para formar aqui em Salvador, que está acontecendo mensalmente, é o Centro Âncora, eu tenho participado quando eu posso, e aí eu queria que o senhor explicasse um pouco como é que funciona essa questão dessa descrição, qual é o motivo dessa escolha. Tá. Então, não então, Gabriela, é porque isso faz parte do próprio espírito do Opus Dei, tá? Não é nenhuma questão de descrição nesse caso, né? Embora a descrição é uma virtude, é uma coisa boa, mas não é nenhuma questão de descrição, é que, digamos assim, faz parte, um dos elementos essenciais do espírito do Opus Dei é essa naturalidade. Então, naturalidade que significa o seguinte, vamos assim, se eu me encontro com Cristo e quero seguir a Cristo, né, eu não, vamos assim, eu posso seguir a Cristo e ser plenamente santo, ou buscar a santidade, assim, em plenitude, fazendo, digamos, aquilo que eu faço, desde que eu, né, esteja fazendo algo honesto, algo bom, então eu procurar ser bom naquilo que eu faço. Então isso significa o seguinte, que a gente não, no Opus Dei, a gente não procura utilizar, digamos, nenhum assim, nome, digamos, de santo, justamente como que para reafirmar essa própria plenitude, né, plenitude das coisas do mundo, das coisas que eu posso atingir a minha perfeição, sendo, digamos assim, dentro do mundo, né, dentro das coisas que eu faço. Então, por exemplo, no caso, né, a gente, para organizar as atividades do Opus Dei, em alguns lugares, não são todos, mas em muitos lugares, se organizam aqui no Brasil, especificamente, a gente organiza centros culturais, e tem várias atividades. Né? A ideia é justamente atividades de estudo, às vezes mesmo atividades de amizade, você reúne as pessoas. Então, e as pessoas que vão nesses centros culturais, né, elas sabem que é do Opus Dei, não existe nenhum segredo, né? Sempre se fala desde o primeiro momento, em geral, mas a pessoa vai porque é amiga, né? No caso, amiga da Ellen, amiga da Gabriela, amiga do Matheus. Eu vou porque eu vou lá com a minha amiga, com o meu amigo, né, e participo de qualquer atividade. Então, eu vou lá para estudar, ou eu vou lá para comer uma pizza, ou eu vou lá para participar de uma atividade. Eu não estou indo propriamente no Opus Dei, porque eu quero ser do Opus Dei, ou porque eu quero participar do Opus Dei. Tá? Evidentemente, se uma pessoa quer ir no Opus Dei, é muito bem-vindo e vai lá nesse centro cultural, né, porque ele quer saber, quer participar da formação do Opus Dei. Mas, digamos, dentro dessa naturalidade da própria vida cristã, é o que São José Maria Escrivá sempre pregou, é o que a gente ensina, tá? Então, é isso, esse é o sentido de por que se chama Centro Cultural Universitário do Marumbi, que eu falei lá em Curitiba, né? Eu estou agora morando aqui no Centro Cultural Universitário da Tijuca. Então, são centros onde todo mundo sabe que tem formação do Opus Dei, mas que também tem outras coisas que qualquer um pode participar. Que, aliás, também é uma característica do Opus Dei, digamos, essas atividades que o Opus Dei, de alguma maneira, promove. Eu digo de alguma maneira porque, em geral, digamos, são pessoas que promovem, né? Não é algo oficial do Opus Dei, mas que a gente pode dizer que
digamos, está presente, né? Claro, o Opus Dei ali, porque às vezes são pessoas do Opus Dei que querem promover, mas eu digo, essas atividades, então, que são promovidas de alguma maneira pelo Opus Dei, né, pelas pessoas do Opus Dei, são atividades que estão abertas a todo mundo, né, a qualquer pessoa. Né? Então, esse é o sentido. Isso é muito interessante, né? Porque nós temos até falado aqui algumas vezes sobre isso, que é a própria igreja fazendo o papel de não trazer mais fardos aos cristãos do que nós já possuímos alguns, né? De rotina e todas essas coisas. Então é muito interessante, porque é aberto à sociedade, é dinâmico e é algo acessível, sem deixar de ser católico. Isso. Exatamente, você falou uma coisa muito bonita. É isso mesmo, eu gostei dessa... Que, aliás, sabe que isso é, na verdade, a essência da igreja. Né? A igreja, ela existe, ela, digamos assim, em si mesma, ela está no mundo, ela existe para o mundo, né? No sentido que a igreja é sinal de salvação do mundo, das pessoas. Então, na verdade, é Cristo que vem até nós, né? É Cristo que se faz um de nós. Né? Então, você falou muito bem. Quer dizer, não é, digamos, o movimento não é que a gente tem que sair do mundo, ou ser diferente, ou ser totalmente, sei lá, deixar de lado aquelas coisas que a gente ama aqui nesta terra, para poder seguir a Cristo em plenitude, né? É verdade que, para algumas pessoas, Deus pode pedir isto, né? É verdade, pode acontecer, e Deus pedir, ó, deixa aqui o teu trabalho, deixa tudo, e passe a ser de uma ordem contemplativa, e passe né, a rezar o dia inteiro, mas não é a maioria das pessoas, né? Então, é exatamente isso que você falou, achei muito legal. E, padre, falando sobre isso, sobre a gente estar no meio do mundo e santificar o mundo com o Espírito de Cristo, fala mais sobre São José Maria. Isso era o que ele pregava? Essa foi a ideia que ele quis passar. Fala mais sobre ele pra gente, pra audiência também, para conhecê-lo melhor. São José Maria, que está, inclusive, cada dia mais famoso no meio católico, né? Já tem gente que diz a nova Santa Terezinha. Nossa. Que legal. Fico feliz por São José Maria Escrivá, mas... Então, eu acho que seria legal, né, Mateus, falar um pouquinho da história de São José Maria, e como é que ele fundou o Opus Dei, até daí também para entender até a mensagem do Opus Dei, né? Sim. Então, é interessante, São José Maria Escrivá, ele quando tinha 16 anos, ele falava assim que sentia uma vocação, que era uma vocação indeterminada. Ele sentia que Deus lhe chamava para algo. Ele usava uma expressão muito bonita que diz que ele só sabia que era para algo grande que fosse amor. Algo grande que fosse amor. Bonito, né? Então ele sentia assim como chamado ao amor, enfim, a seguir a Cristo, né? Com todo o seu coração. Mas ele não sabia exatamente para que era. Ele só entendeu que ele poderia fazer esse algo grande que Deus lhe chamava, que ele intuía já na adolescência, se ele fosse sacerdote. Então ele decidiu entrar no seminário. Então, entrou no seminário, né, por volta lá pelo ano 21, 22, não me lembro exatamente qual ano, mas... E de fato, se ordenou sacerdote, né, em 1900, no dia 28 de março de 1927. E ele sendo sacerdote, então ele era sacerdote, ele é sacerdote na diocese de Saragoça, ele foi para Madrid, porque ele também... Segundo um conselho do pai dele, ele resolveu fazer direito civil, né? Não é um direito só direito canônico, mas o direito civil. Ele via como, né, essa importância também, porque ele era um universitário, ele era um acadêmico, ele gostava de estudar, ele tinha muito apreço pela vida acadêmica. E sendo sacerdote, estando em Madrid, como um sacerdote diocesano, né, que era da diocese de Saragoça, mas tinha ido para Madrid, ele, um dia, fazendo um retiro, ele de um modo um pouco inesperado, então ele fala que ele viu o Opus Dei. Foi algo místico mesmo, foi algo assim de uma graça arrebatadora de Deus, que ele dizia sempre que foi no dia 2 de outubro de 1928. Esse dia é o dia dos Santos Anjos da Guarda, como vocês sabem. Estava tocando o sino de Nossa Senhora dos Anjos, que era uma igreja que estava
mais ou menos próxima, quando ele estava fazendo o retiro, em Madrid, e lá ele diz que viu o Opus Dei, né? Então, depois até as pessoas sempre tiveram muita curiosidade, a curiosidade até própria dos historiadores, né? Falou, bom, o que significa esse viu o Opus Dei? Né? E ele, na verdade, nunca descreveu muito bem, até porque ele dizia, não, porque o Opus Dei é algo do dia a dia, do cotidiano, e eu não quero que pensem que é uma coisa assim extraordinária, né? Como a gente está falando aqui, né? Dessa mensagem muito ordinária. Mas o que ele deixou claro que o Opus Dei foi fundado naquele dia. Veja que não, claro, era algo que ele tinha recebido de Deus, não havia nenhum tipo de ata, de cartório, de escrito fundacional, né? Mas ele fala, não, é algo, porque como é algo de Deus, então o Opus Dei foi fundado nesse dia. Mas dizia, o que então, afinal de contas, ele viu? Então, isso sim, ele fala vários momentos sobre isso. Então, o que, em geral, as pessoas sempre dizem, né, que o que ele viu foi essa mensagem. Né? A gente não sabe exatamente qual foi a visão, o conteúdo da visão, mas sim, a partir desse momento, ele dizia, né, que ele tinha percebido que Deus pedia a ele para difundir a ideia de que todas as pessoas podem ser santas nas suas atividades ordinárias, né, naquilo que a pessoa já faz. E de um modo muito particular, como essas atividades, em geral, grande parte das atividades são atividades, digamos, profissionais, né? Às vezes eu tenho uma atividade profissional, eu dedico a maior parte do meu dia a essas atividades. Então, por isso que se diz, né? Que Deus chama as pessoas a serem santos, santificando o seu trabalho, né? O seu trabalho profissional. Mas usava nesse sentido, né? O trabalho profissional como algo amplo e, portanto, é qualquer trabalho, qualquer atividade. Tá? Então, agora mesmo a gente pode, né? A gente até no começo pediu ajuda ao Espírito Santo, a gente pode aqui estar santificando aqui nessa conversa, né? E é um trabalho também, né? Então, ele teria visto isso, essa mensagem, né? Que o Opus, que todas as pessoas podem buscar a santidade, né? Vivendo o seu dia a dia, procurando santificar bem o seu trabalho, santificar o trabalho, né? Procurar fazendo bem esse trabalho. Bom, a partir desse momento ele dizia, bonito também que ele dizia o seguinte, que a partir desse momento ele viu a sua vocação. Ele entendeu que aquilo que ele tinha pressentido na adolescência, como esse algo grande que fosse amor, é o Opus Dei, é a obra, é essa vontade de Deus para a igreja, né? Para a humanidade, e que ele, como sacerdote, como a primeira pessoa que viu, teria que levar para frente esta mensagem, né? E que, claro, que essa mensagem necessitava uma instituição. Aliás, também isso é interessante também, né? A gente começou a nossa conversa assim, falando um pouquinho de como que o Opus Dei, digamos, ele trabalha, né? E seria mais esses aspectos institucionais, que, digamos, que vem em segundo plano, tá? A instituição no Opus Dei é algo muito, assim, simples. É algo que, inclusive, até nem existe essa naturalidade, a gente nem fica fazendo propaganda, assim, da instituição, o Opus Dei é isso, o Opus Dei é aquilo. Não, porque, acima de tudo, é uma mensagem. E as pessoas que são do Opus Dei, elas assumem esse desejo de santificação na sua própria vida e passam a difundir essa ideia de que as pessoas podem ser santas, que você, minha amiga, meu amigo, meu namorado, o meu marido, a minha esposa, o meu colega sacerdote, no meu caso, quer dizer, pode realmente ser santo sendo um bom sacerdote, uma boa esposa, uma boa profissional, um bom advogado, etc. Né? Então é isso. Bom, mas enfim, então essa é a mensagem do Opus Dei. Agora, só para terminar, né, o Matheus perguntava um pouco sobre São José Maria, vocês podem perguntar mais, mas a partir daí a sua vida se identificou plenamente com o Opus Dei. Né? Então, sua vida foi fazer o Opus Dei na Terra, levar para frente essa mensagem, essa instituição também, né? Porque precisava uma certa organização para que essa mensagem fosse difundida por todo mundo. Vocês sabem que isso foi em 1928, ele era um sacerdote em Madrid, estava sozinho, ele não era
digamos, não estava ainda, digamos, inscrito na Diocese de Madrid, ele era de Saragoça. Então, enfim, ele tinha uma série de limitações. Nesse primeiro momento, o Opus Dei não cresceu, foram poucas pessoas que entraram para o Opus Dei e, né, que abraçaram essa mensagem. Pode ser assim, teria passado de 20 pessoas, né? E aí, em 1936 começou, já nessa época já havia um clima muito ruim na Espanha, né? Em 1936 começou a Guerra Civil Espanhola, que fez com que as atividades, ele teve que fugir de Madrid, etc., né? As atividades do Opus Dei ficaram um pouco paradas, porque as pessoas estavam, nessa época, só se preocupavam em sobreviver. São José Maria Escrivá trabalhou como sacerdote no meio da guerra, ele foi muito corajoso para atender as pessoas, para levar a unção dos enfermos nos hospitais, para atender as confissões. Ele pregou alguns retiros no meio da guerra, aí o retiro justamente para ele não ser preso, as pessoas não serem presas, ele reunia as pessoas em um lugar, dava uma meditação, aí todo mundo ia embora, aí combinava em outro lugar, dava uma outra meditação, todo mundo ia embora, e aí deu retiros, assim, né, de vários dias durante a guerra. Mas o fato é que o desenvolvimento do Opus Dei não ficou um pouco parado, né, durante a guerra. E foi só depois da Guerra Civil Espanhola, que termina em 39, então a partir de 1940, né, termina em maio de 39, então é a partir de 1940 que o Opus Dei começa a crescer mesmo. Tá? E é a partir da década de 50 que o Opus Dei começa também a ir para outros países. Chegou aqui no Brasil em 1957, né? Antes já tinha ido para Portugal, depois para o México, para os Estados Unidos, para a França, enfim, e depois aqui na América também, Argentina, Chile, Peru, Equador, Colômbia, e aí depois também chegou no Brasil em 57, né? Então, essa é um pouco mais ou menos a história. Entendemos. Obrigada, padre. A gente queria também que o senhor falasse um pouquinho sobre a espiritualidade do Opus, que é bastante deturpada, especialmente, inclusive, pelo próprio Código da Vinci. Como seria isso na realidade, assim, para quem está ouvindo entender mais, sabendo que um dos motivos é que é uma prelazia pessoal do Papa. Isso, então, bom, aí tem várias coisas. A espiritualidade, né? Digamos, os temas mais controversos, e o fato de ser uma prelazia, que também seria um outro tema para explicar. Né? Então, acho que basicamente eu vou tentar... Então, em primeiro lugar, a espiritualidade do Opus Dei, a gente já falou, é essa busca da santidade no meio do mundo. Ela está baseada muito na filiação divina e nessa naturalidade. Né? Então, enfim, poderia falar outras coisas também, né, do Opus Dei. Por exemplo, essa naturalidade vem do fato de que a base da minha busca de santidade é o fato de eu ser filho de Deus. Né? Eu sou filho de Deus, como todo mundo é filho de Deus, mas um filho muito amado por Deus, e eu vou ter uma relação pessoal com Deus, e procurar essa relação pessoal com Deus, com meu Pai Deus, descobrir esse amor de Deus e viver na minha vida e difundir para as outras pessoas, né? Bom, aí, Gabriela, eu vou chamar a Gabriela, porque agora eu não sei se quem está falando é a Gabriela ou a Ellen, né? Vocês estão mesmo. Foi Ellen que perguntou. Mas... Ellen, tá bom. Aí agora eu já vou identificar a voz. Então, Ellen, então essa espiritualidade. Agora, a gente sabe que o Opus Dei, ele, aliás, desde o princípio, sabe, ele foi, às vezes, ele foi incompreendido ao princípio, né? Tanto que na Espanha, dessa época, dos anos 40, quando começou a ter mais gente do Opus Dei, diziam que o Opus Dei era um grupo maçônico. E justamente porque talvez, né, tivesse essa naturalidade, que o Opus Dei não faz propaganda de si mesmo, então as pessoas achavam isso estranho, né? Numa época em que só se entendia um grupo que fizesse propaganda, que atuasse em grupo. Enfim, mas acho que não veio ao caso aqui, acho que talvez o que é mais, até para quem escutou, talvez as controvérsias ou as coisas que são que as pessoas estranham de hoje, né? Já faz um tempo, né? Isso, se não me engano, acho que foi em 2007, se não me engano, né? Que teve esse filme Código da Vinci. E que, de fato, a partir em 2007, o Opus Dei ele não era tão conhecido, eu acho, né?
bem menos conhecido que hoje, até porque não havia tanto, já existia a internet nessa época, mas não era tão difundido. Por aqui no Brasil era bem menos, com certeza. Bem menos, E o que quer dizer, saiu um livro de Dan Brown, né, desse autor, que ele utilizou um sistema muito, assim, bastante utilizado, né, para que fosse um best-seller. De fato, foi um best-seller, né, o livro, depois veio a se converter em filme. Se eu não me engano, em 2007 foi um filme. O livro é de 2002 ou 2003. 2002 e 2003. E o filme, talvez, 2007, não é isso, Matheus? Sim. Então, nesse livro fala um pouco a história de uma pessoa, né, que inclusive é um monge albino, aí coloca assim, um monge do Opus Dei, já começa aí o erro, porque no Opus Dei não existe monges, né, o Opus Dei somos todos leigos ou sacerdotes, né, mas sendo sacerdotes, somos sacerdotes seculares, que falam, né, não é religioso no sentido de uma vida consagrada, como se entende o religioso. É como se fossem diocesanos, né? Exatamente. No caso dos sacerdotes, são como se fossem sacerdotes diocesanos. Tá? Aqui. A gente fala assim, a gente diferencia sacerdote secular para diferenciar dos sacerdotes religiosos. Então, por exemplo, uma pessoa pode ser franciscana e se ordenar sacerdote como, né, para servir a ordem franciscana. Então a obra não seria considerada uma ordem religiosa, né, como um carmelita, um franciscano? Não é uma ordem religiosa. O Opus Dei atualmente é considerado digamos, o seu status jurídico é uma prelazia, que, na verdade, seria esse grupo de pessoas, grupos de pessoas que estão no meio do mundo e que digamos, que vivem esse espírito no meio do mundo. Então, o Opus Dei, como um grupo, ele se assemelharia mais a uma própria diocese, né? Então, é uma diocese que está presente em vários países, né? Não é uma diocese, não é uma igreja particular, como fala, mas ele se assemelha a isso, tá? De fato, é uma estrutura nova na igreja, que é o caso da prelazia pessoal. Daí vem o nome prelazia, né? Porque é a primeira, né? Foi a primeira prelazia, Matheus, exatamente. Em 1982, a primeira prelazia. Acho que isso também cria essa ideia, né, de secreto demais por ser uma coisa nova, né, diferente. Não tem como a gente comparar, né, a gente tenta comparar com as ordens religiosas, mas funciona de uma maneira diferente. Exatamente. Agora é a Gabriela que está falando, né, Gabriela? É isso? Isso, padre. Tá bom, estou diferente. Confirmei aqui, é de 2006 o filme. Tem o Tom Hanks, Ian McKellen, só gente grande. Exatamente. Mas só para falar da prelazia, né? Porque a gente dá depois aí, por favor, me perguntem tudo o que vocês querem saber sobre essas coisas controversas, porque talvez até o ouvinte vai querer também saber mais. Mas só para terminar, isso da prelazia foi a primeira, porque na verdade foi criada essa figura da prelazia do Opus Dei. Foi uma figura que apareceu como ideia no Concílio Vaticano II, né? Digamos, no documento Presbyterorum Ordinis, com a ideia seguinte, que se poderia criar grupos na igreja, né, que facilitassem essa difusão de uma mensagem particular ou da própria distribuição do clero, né? Ou seja, você cria um grupo que vai ter vários sacerdotes, e aí esse grupo vai, digamos, atuar em vários países, né? Seria mais ou menos essa ideia. E depois, em 1982, então, o Papa São João Paulo II, ele, né, fez um decreto e criou a primeira prelazia, né, que é a prelazia do Opus Dei, né? Depois, essa figura da prelazia agora está no Código de Direito Canônico, né? Então, é a única que tem, por enquanto. Mas há outras estruturas na igreja que são semelhantes à prelazia, tá? Para entender, eu sei que é uma coisa um pouco mais técnica, mas quem sabe, né, quem conhece um pouquinho mais assim da estrutura da igreja, vai... então, por exemplo, tem os chamados ordinariatos militares, né, que significa o seguinte, tem um bispo, tem vários padres que fazem parte desse presbitério, que significa, né, o grupo de padres ligados a um bispo militar, mas que esses padres estão nos vários quartéis, né, nas várias regiões militares, e esse bispo vai distribuindo os padres, né, no caso, segundo a necessidade das Forças Armadas. Então, isso é o ordinariato militar. Então, o Opus Dei é semelhante a isso. Como também tem agora os ordinariatos pessoais, que são os anglicanos que voltaram à Igreja Católica.
como tem, por exemplo, aqui no Rio, muita gente conhece, né, a própria administração apostólica de Campos, né, da São João Batista Maria Vianney, que é essa administração apostólica, que significa o seguinte: existe um bispo à frente dessa administração apostólica e qualquer pessoa pode fazer parte dela, né? E está, digamos, a serviço justamente também de uma espiritualidade, né? Que é, vamos dizer assim, a própria missa de São Pio V e, né, manter essa liturgia antiga da igreja, né? Então, enfim, e as pessoas podem fazer parte dela. Então, são algumas estruturas na igreja semelhantes à prelazia. Mas, enfim... O senhor falou do ordinariado militar, realmente. Na minha paróquia tinha um diácono, que ele era da Marinha, e ele era ordenado pelo ordinariado militar, e ele acabou tendo que ser... Mas ele servia a diocese, servia como se fosse do clero secular, mas ele acabou sendo transferido para Natal, ele teve que por ser militar mesmo, e acabou tendo que ir embora. Exatamente. Mas ele fica como se fosse do clero mesmo. Não, exatamente. Então, é um exemplo bom. Por exemplo, eu sou encardinado na prelazia do Opus Dei, ou seja, a minha autoridade é o Monsenhor Fernando, que é o atual prelado do Opus Dei. Né, ele pode me pedir, né, para ir para outro lugar, para outra cidade, para servir o Opus Dei, mas, ao mesmo tempo, eu trabalho muito na Arquidiocese do Rio de Janeiro. Eu sou professor do seminário, eu sou diretor espiritual do seminário também, né, não esqueci de falar isso. Né, e depois também o serviço que nós sacerdotes, qualquer pessoa do Opus Dei, né, realiza no seu lugar, ou seja, fica muito na própria Arquidiocese do Rio. Tá? Então, é isso, mais ou menos isso que... Essa comparação é muito boa mesmo. Tá? Enfim, a gente falou aí da prelazia, né? Mas vocês queriam perguntar, tinha sobre esse tema aí do Código da Vinci? Das polêmicas, então, das desconfianças que as pessoas às vezes costumam ter. Muito disseminado por causa a referência do Código da Vinci é porque ele que acabou popularizando esse tipo de polêmica, porque antes disso, pelo menos aqui no Brasil, pouca gente conhecia, e depois passou a conhecer através disso. Que muita gente começa a ler... Os livros do Dan Brown é livro típico de adolescente, começa a ler, adolescente que pensa que é inteligente, aí começa a gostar de livro de mistério, assim, essas coisas, e começa a poder pelos próprios livros do Dan Brown, que são muito famosos. Eu, inclusive, li quando eu tinha uns 12, 13 anos, comecei a ler o Código da Vinci. Ele escreveu... O personagem principal, que é o Robert Langdon lá, eles que participam de outros livros, também li eles. É comum, as pessoas costumam criar ideias erradas. Mas é só para entrar sobre essas desconfianças. A primeira vez que eu ouvi falar do Opus Dei foi através do Código da Vinci. Eu também. Que gostava, né, dessas literaturas de ficção, assim. Só que eu acho que o grande problema do Código da Vinci é que ele trata como se fosse um romance histórico, né? Como se ele estivesse trazendo uma história fictícia, mas baseada em histórias reais. E aí é muito confuso. Então, a primeira vez que eu ouvi falar, eu nem era católica ainda, e eu achei que era uma esquisitice da Igreja Católica. Achei, beleza, uma esquisitice da Igreja Católica. Só fui retirar o meu preconceito depois, mesmo católico, eu já não conhecia o direito, não sabia direito o que era, quando eu fui em recolhimento pela primeira vez, que aí a coisa foi se desmistificando. Mas eu acho que na cabeça todas as pessoas, no geral mesmo, elas têm muito isso em mente, né? Eu quando eu falar aos meus pais, por exemplo, que eu fui em um recolhimento do Opus Dei, eu tive que explicar bastante o que era aquilo, porque existe uma ideia, né, de que meus pais são protestantes, e aí, na mentalidade das pessoas, no geral, já existe essa ideia de, enfim, de que é uma coisa ruim, bizarra. É uma seita, algo assim, vocês têm isso. Pois é, e ele usa uma forma de fazer, que depois o filme vai explorar, de criar uma história, né? Uma história assim de suspense, uma história que prende, né? Como qualquer história, só que colocando, digamos assim, nomes reais, né? Então, por exemplo, lá o monge era um numerário. O numerário é o nome que se dá para aquelas pessoas que vivem o celibato dentro do Opus Dei, por exemplo, né? Depois ele usava o Opus Dei, né? E depois usava, digamos assim, coisas que, às vezes, que fazem mesmo as pessoas do Opus Dei, alguma outra coisa, mas misturando uma ideia de ficção completa. Então, as pessoas, claro, diziam, não, tudo bem, isso aqui é uma ficção, mas existe digamos assim, um elemento histórico, aí todo mundo ia pesquisar. Mas eu me lembro, eu falei 2007, porque eu me lembro que nessa época, olha a coincidência, eu estava exatamente morando
na sede central do Opus Dei, que eu trabalhei lá, junto com o prelado do Opus Dei na época, que era o Que fica em Roma, né? Monsignor Echevarria, que fica em Roma. No livro não fica em Roma. No livro fica nos Estados Unidos, por acaso. Exatamente. A sede fica nos Estados Unidos, Exatamente. Mas aí até parece que é uma sede em Nova York, né? E, de fato, o Opus Dei tem uma casa em Nova York, né? Aí também começa a ter assim como tem em Niterói, tem em Londrina também. Então... Exatamente. Como tem em Niterói, tem no Rio, tem em vários lugares. Mas o que eu ia dizer que eu estava lá, e aí foi interessante, porque a gente viveu, foi uma verdadeira Pentecostes mesmo, né? Para a obra, para o Opus Dei, foi algo muito bom. Você vê como Deus faz as coisas, Deus tira de algo mal as coisas boas. Porque, de fato, esse livro foi algo muito ruim, foi um blasfemo mesmo. Lá aparecia Jesus, Nosso Senhor, que teria tido, às vezes, um caso lá com Maria Madalena, né? Que teria casado com Maria Madalena. Como se tivesse, ele coloca como se tivesse uma linhagem sanguínea de Jesus até os dias de hoje. Pois é, então o pior é que a linguagem que ele usa também, misturando aspectos teológicos, ele fala que isso aí está nos apócrifos e que a Igreja Católica escondeu, então isso alimentou muito o imaginário popular. Aí você tem, tipo assim, o History Channel, que eles fazem uns documentários que estão longe de ser históricos, eles também usam também os nomes apócrifos. Então, se você vai em qualquer banquinha de revista até hoje, você encontra, às vezes, algumas revistas assim, Descubra os segredos dos apócrifos, os livros que a Igreja Católica tirou da Bíblia. Isso ficou muito na cabeça das pessoas. Mas você vê que isso, né, Gabriela, é interessante que a gente está falando aqui do Opus Dei, mas para dar um exemplo, acho que até esse livro as pessoas também nem soubessem o que eram os apócrifos, que, aliás, é algo muito interessante. Os apócrifos trazem várias coisas interessantes para a nossa própria tradição católica. Sei lá, por exemplo, o nome de São Joaquim e Santa Ana são dos apócrifos. E poderia usar outros exemplos, assim, que a gente, às vezes... o próprio nome de São Dimas, lá, do Bom Ladrão, vários nomes, a Verônica, ou são coisas que aparecem nos apócrifos. Então, enfim, acabou gerando uma propaganda. Mas, voltando aqui, quando eu estava lá, em Roma, na época do filme, eles quiseram, e aliás conseguiram, né, fazer assim, bastante controvérsia né, eles queriam que o Opus Dei brigasse lá com o filme, e eu me lembro que foi adotada a seguinte estratégia, de falar, não, vamos aqui vamos, né, atender qualquer pessoa que vier perguntar, que vier querer saber sobre qualquer coisa do Opus Dei, eu confesso que eu, pessoalmente, fiquei até um pouquinho incomodado, porque era a minha casa, né, e às vezes eu estava lá, é a sede central, então lá também tem uma capela bem grande, onde está atualmente enterrado o corpo de São José Maria Escrivá. A gente chama capela, mas é como se fosse uma igreja pequena. Só que como eu morava lá, eu tinha acesso a essa igreja e estava acostumado a descer lá para fazer um pouco de oração à tarde, uma coisa muito boa, né? Aliás, é o que eu mais tenho saudades, você parar de trabalhar, poder descer lá e estar na igreja onde está o corpo de São José Maria Escrivá, né? Ia lá pedir coisas a ele, rezava muito pelo Brasil. Só que às vezes eu descia para ir até a igreja e estava lá a câmera de televisão, estava lá a gente sendo entrevistada, né? Porque vários cadeias internacionais começaram a fazer documentários sobre o Opus Dei. E fizeram isso de propósito, falaram, olha, por mais que seja um incômodo, vamos, né, atender todo mundo. Inclusive até procuraram reforços, chamaram outras pessoas, né, de outros países para ajudarem nessa parte da comunicação do Opus Dei, que não era algo nada muito... eu me lembro que, se eu não me engano, acho que eram 3 pessoas só que cuidavam de toda a comunicação do Opus Dei. Uma para a página web, porque a página web já estava começando na época, quer dizer, já tinha alguns anos, mas ainda era uma coisa incipiente, e mais 2 para as outras coisas, né? Porque seriam mais... Isso na sede central, porque o Opus Dei também não é uma entidade bem descentralizada. E aí eu me lembro que vieram outras pessoas para poderem atender os jornalistas que estavam lá, né? E foi bom que, a partir daí, a nossa página web cresceu muito, né? Se começou a colocar muitos programas sobre o Opus Dei. Nós, do Opus Dei, a gente aprendeu até a lidar um pouquinho mais com a mídia, porque até por isso que eu falava da naturalidade, não era algo, digamos, da nossa... não era o nosso expertise, né? E agora também continua não sendo, mas
Mas pelo menos, né, hoje em dia o Opus Dei está muito presente nas redes sociais, na página web e tal. E, de fato, hoje, como eu gostei, né, esse comentário, que o São José Maria Escrivá é um santo muito popular, né, um santo do momento, em parte por causa disso também. Tá? Então, você vê como Deus tira das coisas ruins, tira coisas boas, né? E foi algo muito que eu até vivi pessoalmente lá, vi todos esses episódios, tudo que aconteceu nessa época. Os conselhos de São José Maria, principalmente no Caminho, no Sul, são muito pontuais, tocam muito a gente. Porque ele é um santo simples, ele quis ensinar a simplicidade, ele quis ser prático, ele quis que buscássemos a Deus na nossa própria vida. Então, acho que é disso que vem a grande identificação que as pessoas estão tendo com ele. Então, cada vez mais que ele fica popular, que seus livros chegam a mais pessoas, a sua mensagem chega a mais pessoas, que nada mais que a própria mensagem do Cristo, só que de uma forma mais simplificada, é inevitável que ele fique famoso, porque faz parte da nossa vida, ele toca diretamente na nossa vida. De fato, para quem quiser, às vezes está escutando aqui, se alguém está escutando a primeira vez, né, a grande obra, ou melhor, a obra clássica de São José Maria Escrivá, que foi a primeira que escreveu, foi Caminho, chama Caminho. Você consegue na internet fácil, né? Basta colocar Caminho, José Maria Escrivá. Depois tem outros 2 livros que chamam Sulco e Forja, que são do mesmo estilo. Então, esses livros são livros de pontos, e São José Maria Escrivá ele fez para ajudar as pessoas a fazerem oração, para ler um ponto e falar com Deus, ler outro ponto e falar com Deus. Então, de fato, é um livro que leva a oração, um livro que mexe com qualquer pessoa. Depois ele escreveu também alguns livros que são homilias, que aí são textos, né? Um é sobre as virtudes, que é chamado Amigos de Deus, e tem esse caráter de ser um texto voltado para a oração, para o diálogo com Deus. E o outro livro é Cristo que Passa, chama É Cristo que Passa, que é um livro de homilia sobre as festas litúrgicas. Então, sei lá, o início do Advento, depois tem sobre o Natal, sobre a Sagrada Família. Então, vai percorrendo essas várias festas litúrgicas da igreja. Né? Então, esses são os livros. E, enfim, depois tem vários outros também, que quem quiser ler, vale a pena. Realmente são livros que tocam até hoje. Sabe o que me chama muita atenção? Que Caminho foi escrito, ele foi publicado, a versão atual, em 1939. Quer dizer, é um livro bastante antigo. Mas é legal que você lê e parece escrito hoje. Isso parece que está falando com a gente. Parece que está falando com você mesmo. Exatamente, muito bom. Como são os escritos dos santos, né? Normalmente são assim, porque é algo que vem do Espírito Santo, e o Espírito Santo sempre é algo muito atual, é algo de agora, do momento, né? Então, por isso que toca até os dias de hoje. Ô, padre, falando sobre São José Maria, tem a questão que na mídia, né, sempre é apontado o Opus Dei como uma instituição, ele fala uma instituição ultraconservadora, ou quando estava pesquisando sobre São José, apontam falando assim, não, o São José, ele é um santo fascista que foi canonizado, né? E isso é algo que as pessoas compartilham o tempo todo. E eu acho que grande parte aqui gostaria de saber de onde que vem essas histórias que o Opus Dei é uma instituição ultraconservadora, ou que o São José, né, Escrivá, ele teve ligação com a ditadura do Francisco Franco, que, né, o Opus Dei foi fundado na década de 20, né? Algo assim? Isso, 1928. 28. 10 anos depois estava acontecendo a Guerra Civil, né? Isso. Que, no fim, fica a ditadura do Franco até 76, ou foi 75, se eu não me engano. Isso, exatamente. E hoje em dia é bem comum as pessoas falarem, não, esse santo aí, ele tem uma ligação com o franquismo, mas tem muitas pessoas que também falam, não, Opus Dei, os padres, os membros, eles são
neutros, eles não falam sobre essas coisas. Eu queria saber, grande parte também queria saber de onde que vem essas histórias. Opus Dei é ultraconservadora mesmo? Um grupo, sendo tipo assim, o que significa ser ultraconservador? Uma coisa que eu não entendo de que tira esses termos, né? Botar ultra na frente das coisas. Mas é isso, né? De onde que vem esses boatos? É uma instituição ultraconservadora, não aceita, sei lá, alguma instituição ultracatólica, deve ser, sei lá, uma instituição que todo mundo vai na missa no domingo, não sei. Não sei o que seria um ultracatólico, essas coisas, né? Eu creio que o ultraconservador, o Opus Dei como uma entidade conservadora, ao contrário do que a gente pode imaginar, não é algo do início, tá? É algo que acho que aparece mais recentemente. Digo recentemente, talvez a partir da década de 60, 70, né? Essa época do pós-concílio. Já vou dizer por quê, porque o Opus Dei às vezes, enquadrado como conservador ou ultraconservador, que é o máximo do conservador, né? Então, mas ao princípio eu dizia que eu acho que nasce de uma pouca compreensão, né? A Gabriele ou a Ellen, né? Porque falou que tinha um preconceito até conhecer, né? O Opus Dei. Quando a gente conhece, a gente vê que não, vamos assim, que essas etiquetas desaparecem. Mas eu dizia que, no princípio, consideravam o Opus Dei, naqueles primeiros anos, que estava ainda só na Espanha, em Madrid, as pessoas que tinham ouvido falar do Opus Dei, inclusive como uma entidade herética, porque era uma entidade muito assim, que ensinava coisas muito novas, coisas que não eram da tradição da igreja. Em concreto, dizer que uma pessoa com terno e gravata pode ser santa, e pode ter vida contemplativa. Isso era um escândalo na época, porque, nossa, vida contemplativa é só para quem vai para o mosteiro, para quem é sacerdote. Então, uma pessoa assim, ser santa, não. Inclusive, até as pessoas pensavam, o Opus Dei está ensinando isso e vai tirar as pessoas das ordens religiosas, ou está dizendo que a ordem religiosa já não precisa mais, que agora você pode ser santo sem essas ordens religiosas. E nunca foi isso. Enfim, que isso nunca, São José Maria Escrivá nunca ensinou e o Opus Dei nunca defendeu isso. Mas havia essa ideia do Opus Dei como, digamos, se você quisesse enquadrar, seria como ultraprogressista, né? Ultraprogressista. Bom, depois aí aconteceu o seguinte, depois no governo Franco, aí é uma questão mais, digamos assim, dentro da Espanha, que ficou muito na Espanha, e às vezes ficou marcada como alguém que quer falar um pouco do Opus Dei, que às vezes pode acabar identificando. É bom situar o ouvinte também. O Francisco Franco foi um ditador espanhol, governou a Espanha por 50 anos, assim, só para situar a situação. Exatamente. Entre 39 e 75. Exatamente, um longo tempo. Exatamente. Então, ele era militar, né? Então, ele foi um dos generais da Guerra Civil Espanhola, e quando terminou a Guerra Civil Espanhola, que, né, era uma guerra basicamente entre os nacionalistas, que seriam esses que eram a favor, digamos, de um regime mais, digamos, não comunista, e os comunistas, né? Basicamente isso. Bom, enfim, de fato, eu ia dizer que, nessa época, o Opus Dei estava se desenvolvendo muito. E, naturalmente, como o Opus Dei é justamente essa busca da santificação do trabalho, alguns membros do Opus Dei depois, inclusive, participaram do Ministério de Franco. A maioria eram técnicos, pessoas que eram chamadas para o governo. Né? Por quê? Porque o Opus Dei, no início, o apostolado do Opus Dei era feito, sobretudo, nas universidades, né? Porque São José Maria Escrivá ele queria que o Opus Dei crescesse rápido, então ele falou, em primeiro lugar, vamos procurar fazer apostolado entre os intelectuais, entre os universitários, entre aquelas pessoas que depois podem difundir essa mensagem com mais facilidade. E foi, de fato, o que aconteceu. Então, havia alguns, digamos, de certo modo, e foi tão forte o apostolado do Opus Dei nessa época, e também o grupo de universitários era bastante reduzido na Espanha da época, né, em termos proporcionais, a ponto que até, inclusive, eu li um estudo há um tempo atrás, que era uma porcentagem muito elevada que provavelmente teria conhecido e participado do Opus Dei sendo universitário. Agora eu não vou lembrar a porcentagem, mas coisa assim de 30% do público universitário teria participado ou conhecido o Opus Dei e tal.
E alguns, claro, não eram muitos, mas alguns eram membros do Opus Dei, ou pessoas que participavam ativamente do Opus Dei, que se identificavam com o Opus Dei. E alguns desses participaram do governo de Franco. Daí, né, a identidade do Opus Dei como uma entidade franquista, que, aliás, que nunca foi, né? Inclusive, São José Maria Escrivá sofreu muito, porque ele sempre defendeu, até o final da vida, de que o Opus Dei é uma entidade apostólica, de fins sobrenaturais, e que nunca faria política. E que, ao mesmo tempo, todos os seus membros eram livres de fazer a política que quisessem dentro da moral da igreja, né? Dentro daquilo que a sua consciência diz, como qualquer pessoa honrada. Né? Não vai fazer nada o que a igreja proíbe, evidentemente. Né? Se a igreja proíbe, fala, olha, você não pode comungar com o ideal comunista, marxista, então nenhum membro do Opus Dei vai ser marxista ou comunista, é evidente. Né? Mas, por outro lado, havia, inclusive, pessoas do Opus Dei que eram contra o regime de Franco. Inclusive, tem um membro do Opus Dei que ele foi diretor de um jornal que era o jornal de oposição e que foi, digamos, expulso da Espanha. Antônio Fontan. Isso, eu ia comentar dele agora. Exatamente, é um exemplo, né? E teve outros também. O padre Francisco, padre, ele é catalão, não é? O padre Francisco Fausto. Ele fazia algum tipo de coisa. Ele fazia. Eu já li alguma coisa sobre isso. Ele fazia publicações em catalão, assim, na Espanha. Ele trabalhava com alguma coisa relacionada a isso, numa época que a língua catalã era proibida. Isso, então. Ele é um sacerdote de 90 anos, que está aqui no Brasil, né? Fez 90 anos faz pouco tempo. E veio muito jovem, quer dizer, ele depois se ordenou sacerdote, como sacerdote do Opus Dei, e veio muito jovem ao Brasil. Mas ele contava que ele, como universitário, sendo já do Opus Dei, ele fazia oposição ao governo Franco. Mas tudo isso dentro desse clima universitário, sim, né? Sim, claro. Talvez ele não era... Dentro das militâncias. Exatamente, aquela militância universitária, eu digo, ele não é que ele fosse importante na época, ele era um jovem, aliás, uma pessoa muito inteligente, então ele, de fato, ele escrevia, gostava de escrever no jornal, mas ele fazia política contra o Franco. Sendo catalão, né? Ele também era, em geral, na Espanha é muito comum essas brigas regionais, né? Digamos, uma briga do regional contra a coisa centralizada. O uso da língua catalã era proibido publicamente. Em publicações, em programas assim, de rádio, e vinculação pública não era permitido. Ele fazia, então já é uma forma de se colocar contra. Mas, enfim, daí o Carlos perguntou só para... Então ficou com essa ideia como o Opus Dei franquista, né? Mas não teve... E também, assim, teve uma certa influência no governo, algumas pessoas do Opus Dei, mas o Opus Dei como entidade nunca fez política, assim, diretamente, né? Isso, a própria história comprova isso, né? Que agora não veio o caso. Mas só para terminar, depois a ideia do Opus Dei como ultraconservador, eu acho que foi algo mais, digamos, da década de 60, 70, foi aquela época em que, do pós-concílio, em que muitas pessoas viam, digamos, a igreja pós-conciliar como uma igreja que tinha que mudar tudo, né? Quer dizer, o concílio foi, na visão de muita gente, né? O concílio foi como um início de uma revolução. Tudo. Tem gente que interpretou, tipo, pode fazer o que quiser. Exatamente, libera tudo, pode fazer o que quiser. Então, por exemplo, a liturgia, você podia experimentar, né? O que você quisesse. Então tinha umas coisas assim do Arco da Velha, umas coisas absurdas, né, que se fazia. E nessa época, São José Maria Escrivá percebeu esses perigos e fez questão de falar, não, a gente vai se manter muito fiel ao magistério da igreja, ao catecismo da Igreja Católica. E na época, né, o catecismo só vai nascer o atual em 92, né? Mas ele defendia, o concílio não mudou nada. E não só isso, o concílio, por sua vez, ele foi um concílio que a mensagem do concílio foi como que corroborou tudo que ensinava São José Maria Escrivá. Foi impressionante, inclusive até com algumas palavras que são dele, etc. Mas o Opus Dei se manteve muito fiel à tradição católica. E daí, talvez, ele tenha sido considerado como conservador. Essa questão, foi comentado que prelazia é uma criação do Vaticano II, não é? Isso, a ideia da prelazia... Ideia de prelazia. O Opus Dei
antes do Vaticano II, ele estava tipo, em qual categoria, algo assim? Como ele era categorizado, se antes não existia esse conceito de prelazia? Ele era categorizado como um instituto secular, tá? Que existe até hoje, mas hoje os institutos seculares têm poucos, assim, não é uma figura muito utilizada. Seria o que, então, o instituto secular seria uma espécie de associação de fiéis, mas que se associavam por uma vocação divina, né? E portanto era um grupo dentro da igreja que tinha uma espiritualidade própria, então que normalmente se assemelhava um pouquinho com as ordens religiosas. Então ele, inclusive, fazia parte, digamos assim, da congregação para os religiosos. Então era algo que o Opus Dei foi categorizado aí, nesse. E o fundador sempre viu que fala, bom, a gente foi categorizado como instituto secular porque não havia outra saída, né? Foi uma forma do Opus Dei ter uma aprovação canônica na igreja. Mas ele depois sempre dizia, mas os membros do Opus Dei não são religiosos, não fazem votos, são fiéis comum, como qualquer fiel, digamos, da Arquidiocese do Rio de Janeiro, da Arquidiocese isso é interessante, de né? Vitória. Não tem votos. E a partir daí, o Opus Dei, o fundador, sempre quis que o Opus Dei encontrasse uma roupagem jurídica própria. E daí que nasceu, aí foi, quer dizer, foi sendo desenvolvido, né? A ideia da prelazia do concílio, mas depois isso você precisa criar uma forma jurídica que, como uma coisa nova na igreja, demorou um pouco, né? E foi então só em 82 que saiu a prelazia do Opus Dei. Já depois da morte de São José Maria, né? Já depois da morte de São José já Maria. E falando sobre morte de São José Maria, essa semana eu vi uma carta escrita pelo São Oscar Romero, né? Que, se eu não me engano, era arcebispo de El Salvador. São Salvador. E ele escreveu uma carta para o Papa da época, que era João Paulo II, já, eu acho, pedindo, ou foi para Paulo VI, enfim, pedindo para que começasse já o processo de canonização de São José, desde tinha pouco tempo. E São Oscar Romero, ele é um grande ícone de uma igreja, entre aspas, progressista. E o São José, a mídia, as pessoas apontam ele como um ícone de uma igreja conservadora, mas acaba que o São Oscar Romero e São José, eles eram amigos, pelo que isso mostra. E, assim, isso meio que aponta uma contradição nesse raciocínio que as pessoas dão, que, não, o São José ele era completamente conservador, o Opus Dei era conservador, conservador usando um termo... Sim. Usando o conservador de uma forma negativa, pejorativa e tal. Usando o jargão atual, né? Sim. Ô, Carlos, você lembrou uma história muito interessante. O Oscar Romero, ele foi, de fato, ícone da teologia da libertação. Ele era bispo de São Salvador. Foi assassinado quando ele estava celebrando a missa. Sim, né? Sim, é mártir. Por grupos, digamos, que eram, digamos, mais que controlavam, né, a economia do país, etc., então, digamos assim, grupos contrários digamos, ao progresso social, digamos, às preocupações sociais que ele tinha. E ele defendia muito os pobres, defendia muito, digamos, as pessoas que não tinham terra, defendia, porque era uma questão de justiça mesmo. Sim, São José Maria Escrivá também defendia, né? Exato. As pessoas mais carentes e tal. E foi assassinado por um grupo, digamos, mais ligado ao governo, digamos, contra, né, digamos, essas reformas populares. Então foi tomado como se fosse uma grande figura da teologia da libertação. Tanto que daí, quando o Papa São João Paulo II ele foi a São Salvador, ele foi até o túmulo de Oscar Romero, porque conhecia a sua santidade, conhecia que realmente ele tinha uma verdadeira preocupação pelas pessoas mais pobres. E aí até criou um certo, digamos, uma certa controvérsia, uma certa preocupação. Puxa, São João Paulo II está apoiando a teologia da libertação, mas não, ele estava apoiando as causas justas. E o Oscar Romero, ele não chegou, se não me engano, ele não chegou a conhecer São José Maria Escrivá, que eu saiba não. Mas o que eu sei, com certeza, é que ele era muito próximo de um sacerdote do Opus Dei, como eu sou, lá de São Salvador na época. E ele participava do Opus Dei também, ele participava das formações do Opus Dei. Porque assim como tem formações do Opus Dei, a maior parte seriam para os leigos, também nós organizamos formações do Opus Dei para sacerdotes.
e ele participava dessas formações. Se eu não me engano, ele tinha direção espiritual como sacerdote do Opus Dei, ele gostava muito e era muito próximo da obra, né? Enfim, então é muito legal você ter lembrado desse exemplo para você ver como essa ideia do ultraconservador ou ultraprogressista é um jargão que não cabe. Assim, não cabe, né? Porque essa questão, ambos se preocupavam com os pobres e tal, mas isso não é uma questão de ser conservador ou ser progressista, é só seguir o que a doutrina da igreja ensina e ambos seguiam perfeitamente. Exatamente. Só que em suas realidades diferentes, um na América Latina e outro na Espanha, na Europa. Isso mesmo. Padre, caminhando já aqui para o final, eu queria que o senhor fizesse a pequena direção espiritual coletiva aqui com a gente, com os ouvintes. Tá bom. Para o senhor falar mais como a gente pode buscar a santidade na vida cotidiana, que é a grande mensagem de São José Maria, a grande mensagem da obra. Como a gente santifica o nosso dia a dia? Como a gente pode ser santo de terno e gravata? Então, legal, Matheus, a gente já falou assim mais no geral, mas falando agora, olhando a cada um de vocês aqui, e eu diria, vocês são jovens, né? E é o que eu faço, no Opus Dei a gente é muito, digamos, o nosso papel principal é principalmente a direção espiritual. Então, para ser bem prático, né? Se eu dissesse como essa direção espiritual coletiva, falar, o que você pode ser para ser santo? Então, em primeiro lugar, procure fazer muito bem o teu trabalho. No caso de vocês, se vocês são estudantes, acho que a maior parte de vocês, eu sei que você é, né, Matheus? Meu colega de estudante de história. O Carlos também é. O Carlos também? Ah, legal. Sim. Então, a Gabi estuda direito, a Ellen... Direito. E a Ellen? Esqueci, velho. Ellen é direito também. Direito também. Pois é. Então, todos são estudantes, né? Então, em primeiro lugar... E a Gabi também estuda teologia. Não sei como ela leva as duas separadas. Pois é. Ótimo, muito bom. Então, em primeiro lugar, sejam ótimos estudantes. Inclusive, procurem ter aspirações grandes. Procurem ser os melhores que vocês podem. E para Deus pouco importa você ser, sei lá, o primeiro, o segundo, o terceiro, ou ganhar muito dinheiro. Não, mas não se trata de ser o melhor nesse sentido, mas de ser o melhor, de dar o melhor de si, né? E, claro, depois, digamos, o resultado também humano pode vir em consequência, mas isso a gente deixa nas mãos de Deus. Mas, em primeiro lugar, sejam o melhor que vocês podem como estudantes. Em concreto, o estudante tem, né? Eu sempre atendo muitos estudantes, às vezes quer sempre começar a trabalhar, fazer outras coisas, começar a fazer, como a gente está fazendo aqui, coisas, né, de apostolado, e isso é muito bom. Só que foquem muito no estudo, naquilo que vocês têm agora, nessas matérias que você tem nesse semestre. Né? Eu sei que o Matheus ainda está no meio do semestre ainda, lá na UF, né? Então, acabar bem essas matérias. Eu sempre falo isso para o Matheus. Mas... Você está falando comigo de novo. Então, acabar bem essas matérias que você tem. Estou buscando, pai. Justamente a falta, o demônio quer nos tirar do dia a dia, dizer, a santidade está em outro lugar, está em fazer coisas, fazer oração, fazer tal. Também, mas começa por aí. Tá? Então, ser um ótimo profissional, ser o melhor que você pode. E a segunda coisa, para ser assim bem prático, estar muito unido a Deus, e você está unido a Deus. É essa a ideia. Então, ser o melhor que você pode como estudante, e depois estar muito unido a Deus. E você está unido a Deus como? Através dos sacramentos, em primeiro lugar, que é estar em estado de graça, né? Quem não sabe o que é, depois se informe, né? Mas, assim, para o católico, todos os católicos sabem, né? Que é não ter nenhum pecado grave na alma, e a gente pode isso através de uma confissão bem feita, procurar ter um confessor, né? Procurar, ou se eu não tenho confessor, não tem problema, eu procuro em qualquer igreja, eu quero me confessar, enfim, estar sempre em dia nesse sentido, né? Estar em estado de graça. É bom para isso confessar com frequência. E depois, estar muito unido à Eucaristia. Assistir muito bem à Santa Missa. Aí, se unir ao Senhor na Eucaristia. E assim você pode ser santo. Muito obrigado, padre, pela participação. Eu agradeço a todo mundo que ouviu até aqui. A todos os companheiros de banca, né, como eu falo. E eu agradeço muito ao padre por ter explicado, ter falado um pouco sobre a vida de São José, sobre o Opus Dei.
E é isso. Eu agradeço bastante, porque era algo que eu sempre tive muitas dúvidas, sempre quis saber. Sempre quis visitar também um centro, mas aqui em Pernambuco, que eu saiba, não tenha, mas quando eu for no Rio de Janeiro, eu vou fazer uma visita. Então é isso, né? Eu agradeço. Quero agradecer também ao padre por ter aceitado o nosso convite, ter esclarecido algumas dúvidas que possam sempre existir. Agradecer a você que ouviu até aqui a gente falar. E a mensagem que fica é: busquemos a santidade na simplicidade das coisas, como o próprio Cristo foi, se fazendo humilde, simples e no que está ao seu alcance. Agradeço também ao Padre Alexandre pelo ter aceitado o nosso convite, pelo ter explicado com tanta paciência todas as nossas dúvidas. Que o ouvinte, se tiver curiosidade, que procure mais saber sobre a obra, que procure um centro, se houver na sua cidade, eu acho que vai lhe fazer muito bem, que a gente possa buscar essa santidade no nosso cotidiano. Muito obrigado, Padre, por ter aceitado o nosso convite de estar aqui com a gente, explicando que é essa mensagem maravilhosa que a obra tem para nós, que me ajudou muito a me encontrar como católico, inclusive, e a encontrar o meu lugar dentro da igreja, encontrar uma espiritualidade, tanto a obra quanto o Senhor especificamente. E, né, na sua fala de encerramento, queria que o senhor até desse algumas recomendações. Eu imagino que o senhor não saiba tudo de cabeça, mas se eu puder indicar os lugares onde tem centros, onde tem formações, que eu sei que nem todo lugar tem centro, mas muitos outros lugares tem pessoas ligadas à obra que fazem formações, como o senhor até comenta lá em Belém, que está fazendo muito sucesso. E também de materiais que eu sei que muitos padres da obra fazem meditações e publicam, puder indicar alguns. Tem o próprio Padre Fausto, que faz o podcast dele todos os dias. Ele solta uma meditaçãozinha de 10, 5 minutos. Se você puder produzir pra gente, seria ótimo. Bom, Matheus, Carlos, Gabriela, Ellen, eu fiquei muito, muito feliz de ter sido convidado, de falar, como eu falei, como eu disse ao princípio, né, de falar daquilo que eu mais amo, que é a obra de Deus, o Opus Dei, né, a qual eu dedico a minha vida, e prometo que vou rezar muito pelo trabalho de vocês. Eu acho muito legal, também até pelo nome, gostei, mas os Macabeus, vocês estão de parabéns. O próprio logo, eu gostei muito. Espero que vocês tenham sucesso aí nesse empreendimento, né? Vou rezar muito por vocês. E, bom, e também, o Carlos, você é muito bem-vindo quando você vier aqui no Rio de Janeiro para conhecer um centro do Opus Dei. E o Matheus e todos que estão ouvindo serão sempre muito bem-vindos, né? Se quiserem conhecer um lugar onde tem informação do Opus Dei, conhecer as atividades que o Opus Dei promove, basta entrar em contato. Acho que o melhor caminho, mais do que ficar falando aqui dos vários lugares, é procurar na página web, né? Você coloca, manda os dados, as informações, qual é o interesse que tem, e lá você já será bem atendido. Mas depois também nas redes sociais é muito fácil conhecer pessoas, né, que são do Opus Dei, que de alguma maneira conhecem. E acho que aí, né, acho que cada um pode encontrar, mas o melhor caminho é esse mesmo, né? Põe lá opusdei.org, a página web está muito bem organizada, e lá tem inclusive os endereços dos centros do Opus Dei no Brasil. O Brasil, atualmente, se eu não me engano, são 14 ou 15 cidades, onde existe uma casa do Opus Dei, ou várias casas. No caso do Rio aqui são várias, em São Paulo são várias, em 14 cidades. Mas depois há mais umas 15 cidades onde pelo menos tem atividades do Opus Dei, que vai alguma pessoa, algum sacerdote lá pregar um recolhimento, que é uma atividade que a gente faz todo mês, etc. Então, acho que todo mundo que escuta pode... Depois eu faço um convite, aproveito, o Matheus me lembrou, que nós, no Opus Dei, é muito comum a gente fazer as meditações, que é uma pregação do sacerdote para ajudar as pessoas a fazerem oração. Então, quem quiser, pode, eu tenho no meu SoundCloud, está lá, Padre Alexandre Antós, né? Antós é SZ no final, Alexandre Antós, e lá tem, então, as minhas meditações que eu estou colocando.
E lá também eu tenho outros sacerdotes que eu sigo, que também tem essas meditações, que são as meditações que a gente faz nos centros do Opus Dei. Então, vocês podem usar para fazer cada um a sua oração diante de Deus, que ele vai escutando e vai falando com Deus. Essa é a ideia das meditações que a gente organiza. Tá? Então, se você entrar lá no meu SoundCloud, você vai encontrar, né, Depois o Matheus falou do Padre Fausto, né? Existe, inclusive, esse nome, padrefausto.org, onde existe um site com material do Padre Francisco Fausto, que é um sacerdote que se fez brasileiro, ele, né, fala um português muito bom e tem muitas meditações muito interessantes, é um homem muito santo também, que a gente tem uma profunda admiração também. E vários outros, mas acho que a fonte principal seria o próprio site do Opus Dei, e saibam que todos são muito bem-vindos para conhecer o Opus Dei, e para nós, do Opus Dei, é sempre uma alegria poder apresentar, poder falar da nossa vocação, do caminho, dessa mensagem, que é uma mensagem que faz bem a muitas pessoas, mesmo as pessoas que não frequentam o Opus Dei, que não participam, né, propriamente da instituição do Opus Dei, mas que bebem dessa espiritualidade e que faz um grande bem a todas as pessoas. Então, fica o convite aí para que todo mundo conheça e aprofunde. Muito obrigado, padre. Você é o primeiro padre que a gente recebe aqui no programa. E se eu puder encerrar com a melhor forma possível, com o que eu consigo pensar que é uma bênção, eu ficarei muito grato. Já encerrando o programa dessa forma. Tá bom, então vamos terminar rezando. A gente começou a rezar, pedir ao Espírito Santo, né? Vamos rezar uma Ave Maria para terminar e depois no final eu dou a bênção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso esteja sobre cada um de vocês, nos vossos corações, nos vossos desejos, no vosso trabalho santificado, nos vossos estudos, nos vossos amores. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.